a este tema, sobre tudo que vem acontecendo. E quando o pastor Rubens me convidou, e quando eu li o tema, eu falei, meu Deus, então não é para me fugir do que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Deus, nos últimos tempos, Ele está levantando uma geração de moços, moças, senhoras, senhores, crianças, que não vão negar o seu nome. Uma geração daqueles que denuncia o pecado e também renuncia ao pecado. Deus está levantando uma geração nos quatro cantos desta terra, uma geração que não se mistura, uma geração que a Bíblia diz que somos santos e separados. Sem esta palavra e sem esta promessa que ainda está se cumprindo na vida de muitos dos cristãos, Deus reservou neste tempo de 1 ano e meio que você ficou sem entrar no templo, para restaurar a casa. Você não entendeu. Eu vou repetir. Deus usou a pandemia, permitiu a pandemia chegar durante 1 ano e meio que ficamos sem entrar no templo para restaurar a nossa casa. E neste tempo que nós estamos vivendo, parece que eu vejo o Senhor trazendo à tona e nos dando alguns exemplos de homens e mulheres que, por causa do pecado, se afastou da presença de Deus, e por causa disso, Deus então permitiu coisas acontecessem para que eles pudessem se voltar a Ele. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me levou em Ageu, quando Deus levanta o profeta Ageu, Deus estava olhando uma geração que tinha voltado de 70 anos de exílio e voltado para a sua terra, para a sua casa, para o seu país. Mas o propósito de Deus era que primeiro se restaurasse a casa do Senhor. Se você olhar o capítulo 2 de Ageu, você vai encontrar o Senhor levantando Ageu e dizendo: desperta, clama, Josué sacerdote, filho de Zorobabel, desperta, clama, clama, não temas, porque assim como foi com o meu povo do Egito, assim eu tenho uma aliança com vocês. Volte a tua atenção para mim. Não pare, não desanime, porque eles estavam preocupados em ganhar primeiro o seu dinheiro, mas ainda estavam deixando as coisas de Deus meio para o lado. Eu faço um paralelo nesta noite com a pandemia, porque nós estamos voltando a isso. E o Senhor está trazendo a igreja dele a despertar para o que vai acontecer ainda. Entenda você nesta noite que quando o profeta Ageu, no seu capítulo 2, ele está dizendo assim: olha,
não temas, o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele estava dizendo: vai, restaura, vamos levantar crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras. Vocês estavam lá no primeiro templo, onde a casa se encheu de glória com Salomão. Hoje você está vendo em ruínas, mas escute: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não estava somente dizendo do templo, ele estava dizendo da casa. A glória enche esta casa. Ele estava dizendo que o Espírito Santo ia entrar na casa. Você nesta noite pode se encher de glória a partir do momento que você abrir a tua boca. Não importa a circunstância, não importa o momento, o Senhor quer encher a tua casa de glória. Quem cantarabaçu? Depois eu ando mais um pouquinho e encontro o profeta Joel. Deus levanta ele e diz: olha, chorem sacerdotes, chorem cantores, tocadores, choram ministros do altar, chorem, 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 porque o Senhor vai restaurar o altar. Senhor, pastor Rubens está restaurando esta casa. E ele, tomado então pelo poder de Deus, ele começa a profetizar que nesse tempo, naquele tempo, os jovens terão visões, os velhos. Eu dou muito valor para os idosos da igreja, vocês nem imaginam. Dou valor para todos, mas os mais anciões da igreja, eu dou maior valor. Quando eu escuto algum irmão dizer assim: pastor, eu não quero mais, já chega, já fiz bastante para o Senhor. Esses dias eu repreendi um crente velho, e ele falou desse jeito comigo. Eu disse para ele: pode parar, meu querido, pode parar. A Bíblia fala que o justo na sua velhice, ele ainda dá frutos bons, dá fruto bom. Você pode estar 30 anos congregando na casa de Deus, mas ainda você dá um fruto bom, frutos de arrependimentos. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus está falando com pessoas aqui, dizendo nesta noite assim: olha, você está pensando em desistir, largar tudo por alto e desistir, mas escute, está acontecendo um novo tempo, não é hora de parar. O Senhor está descendo com poder e autoridade. Está na hora de você juntar os pedaços, os cacos, levantar e ser restaurado pelo poder de Deus. Quando eu olho Jesus, logo quando ele ressuscitou, no capítulo 24 aqui de Lucas, você vai encontrar a partir do verso 36 ou 39, você vai ver Jesus se apresentando aos seus discípulos. Eles estavam numa casa. Talvez a reunião era essa. E aí, irmão, como que vai ser? Não aconteceu nada ainda. Jesus morreu, né? A irmã Maria entrou aí dizendo que ele ressuscitou, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. O que vai ser de nós? Vamos voltar para a pesca? Vamos voltar a fazer os nossos afazeres? Aleluias! De repente, entra Jesus naquele lugar. De repente, eles veem e ouvem: paz seja convosco.
Eu queria estar naquele dia, naquele lugar, pastor. Toda vez que eu entro na história bíblica, eu falo, Senhor, como eu queria estar nesse dia. E aí, olha, eles começam a olhar e ficar assustados. Olha só, eles ouviram o mestre dizer, paz seja com vocês. Alguns estavam achando que era um fantasma. Outros estavam dizendo, não, está diferente. Porque o Senhor, Ele fala assim, sou eu mesmo. O Espírito não tem carne, não tem osso, mas eu tenho, estou presente. Pode tocar. Vê os furos dos cravos nas minhas mãos. Vê os meus pés. Vê as marcas. Eu estou presente. Parece que eu vejo o Senhor olhando para você, na tua casa, no dia de hoje, meditando na palavra que foi ministrada ontem, e você está ali na tua casa, talvez fazendo os seus afazeres, de repente, você ouve uma voz diferente, falando ao teu ouvido, eu estou contigo. E Jesus, para que não haja dúvida, Jesus nunca deixou ninguém com dúvida. O que vocês têm para comer aí, ó? Eu quero, irmão, abrir um parênteses aqui. Você tem que sempre ter alguma coisa para oferecer a Deus. Quando em Romanos 8 diz, Paulo fala, apresentai-vos a Deus, né, os vossos corpos como sacrifícios vivos, né? É Romanos 12, né? Sacrifício vivo, que é o culto racional a Deus. Você tem que sempre apresentar algo para Deus. Você quer receber algo de Deus? Apresente a Deus. O que você veio apresentar nesta noite? Eu cheguei, eu estava ouvindo louvor sobre o Espírito Santo. Eu ouvi essas irmãs dançando aqui na frente. O meu coração se encheu de alegria. Eu vi os grupos dos irmãos e das irmãs cantando. Eu fiquei muito alegre. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você trouxe algo para oferecer a Deus. Quando nós queremos ofertar algo para Deus, não tem pandemia, não tem enfermidade na carne, nos ossos, que te impede de chegar até a Deus. Você pode chegar arrastando, mas você tem voz para adorar, voz para me dizer ao Senhor. Quando as igrejas foram fechadas, pastor Rubens, eu me alegrei porque eu estou vendo a profecia se cumprir, a palavra de Deus se cumprir. Se você está pensando que eu estou esperando Jesus, amanhã, não, você está enganado. Eu estou esperando Jesus agora. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero agora. Quando eu chego na igreja, que não vejo um irmão da minha igreja, ou qualquer lugar, pessoas que eu não conheço, eu já ligo para ele e falo assim, meu querido, está tudo bem? Está assim para não, você não foi hoje. Eu pensei que você tinha sido arrebatado e eu fiquei. Eu estou nesse estado. Eu estou dizendo, Senhor, me chama logo. E quando eu olho a palavra do Senhor, o Senhor se apresentando a ele, aqueles homens e mulheres que estavam ali, ele come o peixe, bebe o mel, dizendo aqui, ó, sou eu mesmo. Quando vocês me perguntaram lá no templo, me mostraram o templo bonito, e vocês perguntaram, Senhor, mestre, quando será? Olha que templo bonito, olha essas colunas. Vocês perguntaram para me mostrar toda a beleza do templo. Vocês lembram que eu respondi? Em 3 dias.
eu destruirei. Não ficará pedra sobre pedra que seja derrubada. Mas ele estava falando dele, que ele ia morrer, e ao terceiro dia, ele ressuscitaria, num corpo transformado e glorificado. Quando eu olho para esta palavra, o Senhor dando uma ordem a eles, depois de comer com eles, depois de adorar a Ele, depois de fazer o culto junto, Ele dá uma ordem. Ele fala assim: olha, vocês lembram de uma promessa? Esta promessa vai se cumprir em poucos dias, mas para ela se cumprir, vocês não podem sair da cidade, vocês não podem sair de Jerusalém, não se ausente. Pegue as crianças, as esposas, os esposos, famílias, se ajuntem. Se ajuntem, porque em poucos dias esta promessa do meu Pai vai se cumprir. Sabe o que me chama a atenção? O Espírito Santo, a promessa se cumpriu. Uma porque foi Jesus que prometeu, que Ele prometeu, Ele cumpre. Outra, por causa da obediência. Se vocês continuar lendo e chegar ao livro de Atos, nós vamos encontrar que eles estavam em 120 irmãos dentro de uma casa. Poderia ser desse tamanho. Imagina só. Imagina só. Os irmãos todos juntos. Ninguém saía de lá. Dizendo: quando será? Ó, mas espera mais um pouquinho. O mestre falou que vai acontecer. O mestre falou que vai acontecer. Quem sabe, eles cantou uma canção, que eu acho muito bonita esta canção, e está falando comigo até hoje. Faz um dó maior aí. Ele está fazendo assim, ó. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Quem sabe eles estavam dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, o domínio está em suas mãos. Quem sabe eles estavam cantando os salmos: digno é o Senhor e muito digno de louvor. Quem sabe eles estavam adorando os salmos e dizendo: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Quem sabe eles estavam adorando ao Senhor, cantando o Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. De repente, eles estão envolvidos numa atmosfera da presença, e eis que entra naquela casa um som com um vento impetuoso e começa a encher aquele lugar. Ah, queridos, quem sabe eles estavam naquela noite ou naquele dia clamando, e de repente a presença do Senhor, o Espírito Santo começa a tocar, começa a falar nos lábios dele, começam a falar em línguas estranhas. Alguns caíam, outros pulavam, outros dançavam, outros sorriam, outros se abraçavam. E quando tocava em alguém, era impactado pela presença, e aí eles foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Nesta noite, eu quero declarar no nome do Senhor, eu não saí da minha igreja, eu não saí da minha casa para chegar aqui e ir embora pela metade. Eu saí disposto de lá de Ribeirão para sair inundado pela presença de Deus e dizer para você que o vento de Deus ainda sopra. O vento do Espírito Santo ainda sopra, pastor Rubens. A presença de Deus não mudou. A presença de Deus não mudou. Deus, Ele não erra no que Ele fala. Deus não erra no que Ele faz. Ele faz tudo certinho. Vou te dizer porque o Senhor está falando comigo. Já faz algum tempo, há 5, 6 meses, neste período que nós estamos, o Espírito de Deus abriu os meus olhos, e eu comecei a ver muitos crentes, muitas ovelhas dispersando, crentes que buscavam, oravam, crentes que falavam em línguas estranhas, e aí você olha hoje e vê muitos crentes parados. A igreja voltou, os cultos voltaram, mas nem todos voltaram. Eu dou glória a Deus porque voltou aqui. Eu dou glória a Deus que na minha igreja ninguém saiu, glória a Deus. Mas algumas igrejas se fecharam as portas, e não vão abrir mais. Aí o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: meu filho, eu vou começar um novo tempo de restauração na minha casa. Eu vou começar um novo tempo, porque eu ainda sou Deus que faço milagres, eu ainda sou Deus que batizo com o Espírito Santo, eu ainda sou Deus que abre as portas, que fecha a porta, eu ainda sou Deus de sinais, eu ainda sou Deus de maravilhas. E eu comecei a testemunhar essas coisas, não me abati porque... Como eu desde pequeno frequento escola bíblica dominical, desde pequeno eu busco a presença de Deus, eu e minha família, todo mundo sabe, desde pequeno nós estamos na presença de Deus. Eu tive 3 professores especiais na minha vida: primeiro meu pai, que foi meu primeiro pastor, segundo meu pastor, o pastor Oswaldo, e terceiro o pastor Décio, pessoas que me ensinaram o valor de ser cristão de verdade. Aleluia. Eu vou dizer para você nesta noite, eu não sou perfeito, sou que nem você, eu tenho falhas que nem você, eu tenho meus defeitos que nem você, mas eu não abro mão da presença de Deus, eu não abro mão de estar aos pés da cruz do Senhor, não. Quando foi, pastor Rubens, há 2 meses atrás, quase 3 meses, eu tenho um cunhado que ele foi criado comigo, nós criamos um cunhado, dos 12 até os 30 anos ele morou comigo. E ele trabalha com esse negócio de serralheiro, estruturas industriais. E um dia ele saiu numa sexta-feira para trabalhar, e ele subiu 8 metros de altura. E eu sempre falei de Jesus para ele. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu falei: filho, Deus tem um plano na sua vida. Filho, Deus tem te guardado. Filho, Deus está te abençoando. Né? Volta para a igreja e nada. Mas é quando ele subiu 8 metros de altura, um lugar que não tinha onde passar um corpo, ele caiu de 8 metros de altura, de cabeça no chão. Eu estava almoçando, eu e minha esposa. De repente o telefone toca. E o patrão dele, desesperado, disse: olha, o Ziel, ele caiu. E eu preciso avisar para a família, estou avisando você porque você criou ele. E rapidamente nós chegamos, largamos tudo, né? Fomos para o Hospital das Clínicas. Quando chegou no Hospital das Clínicas, a equipe médica veio, a psicóloga, a assistente social, o médico, o enfermeiro, encheu a sala lá, chamou nós no cantinho, e eu quietinho lá no meu canto, mas o Espírito Santo já estava no meu coração, falando ao meu coração, estava ardendo o meu coração. E o médico começou a contar: o estado é grave. Ele caiu, né? Rachou a cabeça, o negócio foi feio, está feio. Ele vai ficar em observação.
E falou, e daqui a pouco ele olhou assim para todo mundo chorando, e ele olhou assim, vocês têm fé? Irmão, foi falar isso para mim. Eu olhei para ele assim, eu tenho. Vai falar isso para o homem de Deus, querido? Nunca se fala uma pergunta dessa para o homem de Deus. Ainda mais se ele estiver cheio da graça. A presença do Senhor estava comigo. E aí, não podia entrar muita gente, aí só podia entrar 2 pessoas. Minha esposa, eu estava orando no Espírito, falei, Senhor, tomara, fala para ninguém que eu quero entrar, eu quero ser o primeiro a entrar, né? E aí minha esposa olhou para mim e disse assim, vai lá bem, entra você, porque eu não dou conta. Depois entrou meu cunhado, mas eu entrei primeiro. E quando eu cheguei lá, no lugar onde ele estava, ainda saindo sangue pelos ouvidos, nariz, boca, já estava entubado, desacordado, a cabeça dele inchada. A médica se afastou, eu olhei para ela, falei assim, doutor, eu posso fazer uma oração? Ele falou, pode, e se afastou. Cheguei bem assim, bem em frente com o meu cunhado, pontei o dedo na cara dele assim, porque eu realmente, depois que passa, eu falei para minha esposa, bem, seu irmão estava morto, o diagnóstico que estavam dando ali, era já preparando a família. Eu olhei para ele assim, pontei o dedo bem na cara dele e disse, olha, você tem promessa, Deus não vai deixar você morrer. Eu levantei a mão para o céu e falei assim, olha a oração que eu fiz. A médica ficou assustada. Falei, Deus, lá fora, 4 pessoas perguntaram se eu tinha fé. O Senhor sabe que eu tenho. Eles não me desafiou não, desafiou o Senhor. E na autoridade do nome do Senhor, eu repreendo o espírito da morte agora. Acabei a oração, virei. A médica, você já orou, moço? Falei, já. Tá bom, então explica para mim tudo o que está acontecendo. Aconteceu, explicou tudo bonitinho. Saí lá para fora e disse, está tudo bem. Está tudo bem. Fique em paz, vamos descansar. Deu 24 horas. A minha filha mais nova disse, pai, vamos reunir os irmãos, vamos lá na porta do hospital. Nós vamos levantar um clamor, porque esse tempo de pandemia, o que mais eu fiz é ficar na porta dos hospitais e das UPAs, profetizando cura, milagre. Falei, Senhor, não posso abrir igreja não, Não, então tá bom, se não pode a igreja ficar aberta, eu vou para a rua. Deus nos chamou para não ficar somente dentro do templo. Templo é lugar de encontro, de comunhão. A igreja, ela tem que sair, entendeu isso? Templo, lugar de encontro, comunhão. A igreja, ela tem que sair. Eu aprendi, pastor Rubens. Falei, esse negócio não pode, a igreja é fechada, peraí. Chamei os irmãos, falei, nós vamos para as UPAs. Vamos fazer culto nas UPAs, vamos fazer culto na praça. Ninguém se importava com a gente, só recebia oração. E aí nós somos. Os patrões deles são católicos bem roxos mesmo, não perde uma missa. E eu, tomado pelo Espírito Santo, fui lá no guarda, falei, eu posso fazer uma oração aqui? Ele disse, pode, mas aqui na porta não, porque é muito pequena a entrada aqui. Se você quiser do outro lado, não, tá bom demais. Falei para ele, tá bom demais, Deus mandou ouvindo, estamos aqui. Pegamos, reunimos ali na calçada e começamos a adorar a Deus. Eu, os meus filhos, genros, começamos a adorar a Deus. As pessoas que não eram crentes começaram a chorar, do lado de cá e do lado de lá da rua. De repente o Espírito Santo me tomou, irmãos, e eu comecei a falar em alta voz. Vocês conhecem o Salmo 23, todos vocês que me ouvem, escute. Vocês conhecem o Salmo 23, mas não conhecem o Deus do Salmo 23, que disse para mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Fui tomado pela presença e começamos a orar. De repente, vamos para o culto.
Me ligaram, pastor, posso cancelar o culto? Falei, cancela não, Deus está agindo, vamos para o culto, cantamos, adoramos, louvamos a Deus. No meio do culto, o telefone toca, minha esposa atende. Olha, a senhora pode vir aqui, porque tem que assinar aqui um termo de responsabilidade, porque nós vamos drenar o cérebro dele, o sangue do cérebro dele. 24 horas. Era para esperar 72 horas. Minha esposa desesperada. Eu falei, fique em paz. Avisa para minha sogra que Deus colocou a mão na cabeça dele. O milagre aconteceu. Passou esses tempos todos. Drenaram. Uma semana depois ele abriu os olhos. Ficou agitado, porque a primeira coisa que ele quis fazer é trabalhar. Ele é muito trabalhador. E eu orando. E Deus falando, eu já fiz o milagre, você vai ver, meu filho. A família desesperada, eu chegava lá sempre feliz, né? Minha sogra, você consegue ficar feliz dentro da situação? Minha sogra, eu sei o Deus que eu sirvo. Vou se alegrar, vamos cantar cânticos de festa. 20 dias, ele ainda internado, resolveram fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia, porque precisa juntar, que teve várias fraturas no crânio, então nós vamos ter que fazer essa cirurgia. Abriram a cabeça dele aqui, de ponta a ponta, tal, fizeram o negócio, ficou bonitinho. Agora vamos esperar, olha, vai ficar sequela, tá? Para se preparar aí, que é 3 anos no máximo. A pessoa que cai, foi muito feia a queda. 45 dias, ele voltou para casa. Fizemos aquela festa, eu fui o único que comecei a pular e dar glória a Deus no meio da rua, recebendo ele. Ele sentou, ele reconheceu todo mundo. E quando ele chegou na minha vez, irmão, ele falou, Dito, eu tenho um testemunho para te contar. Eu caí de 8 metros de altura. Olha como eu estou bem. Eu dei glória a Deus ali, eu sei, porque eu fui o primeiro a te ver. E Deus falou para mim que ia te curar. Com 3 vezes, a semana retrasada, ele voltou para o médico, os médicos operaram ele. Ele entrou no consultório andando. Não quis cadeira de roda nem nada. Entrou, o médico olhou, falou, pegou o laudo todo, fez alguns exames dele, deu a alta para ele. Falou, rapaz, eu precisava ver com os meus olhos, porque se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Eu esperava você entrar na cadeira de roda, você está andando, você está pulando, está de alta, rapaz. Semana passada, outro diagnóstico, fizeram a chapa para ver se ficou algum coalho na cabeça. Não tem nada no cérebro dele. Eu olhei para minha sogra, ela toda feliz, falei, só está contente, né, sogrinha? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Você sabe que eu sou muito cristão, eu sirvo a Jesus de verdade. Mas depois disso, eu estou mais convertido no Senhor Jesus. E sabe os patrões? A esposa dele disse assim, eu leio a Bíblia. Desde pequeno eu preciso ler a Bíblia. E ela falou para mim, quando você falou lá na porta do hospital, do Deus do Salmo 23, os meus olhos se abriram. Eu estou começando a entender a palavra de Deus, e o lugar que eu estou está errado. Eu vou me converter, vou para a igreja, entendeu? É o que Jesus fez. Jesus falou, vou te dar poder, não é para você usar na tua casa, é para você pregar o arrependimento, é para você dizer que Ele salva, cura e liberta, e leva para o céu.
E o mais, Ele batiza com o Espírito Santo antes de levar você para o céu. Aleluias! Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Oh, bênção! Aleluias! Sabe, esta noite era para ser a noite do Pentecoste. Mas nós ficamos com medo, nós criamos o hábito de não glorificar Deus muito alto, né? Ai, é falta de educação. E irmão, não dá glória a Deus. Não, você está perto de mim para você, eu estou aqui, ó. Eu não consigo. Você é pentecostal, sabe? Por isso que no dia de Pentecoste, foi na festa do Pentecoste que desceu o Espírito Santo. Era festa. Não era festa. Hoje nós estamos festejando a união dos ministérios aqui, não é? Congresso unificado. Cadê os brados de glória? Cadê os brados de aleluia? O Espírito Santo está procurando adoradores neste lugar. Então receba nessa noite. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Crianças, Deus tem o melhor para vocês. Olha aqui, eu disse para você que Deus está levantando uma geração que não vai negar o nome do Senhor. Sabe por quê? Que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque seu filho na escola vai ser bom, está sendo bombardeado com as ideologias que o mundo está oferecendo. Lá fora das escolas estão proibidos falar de Jesus, mas seus filhos são luz do Evangelho através da minha e da tua oração. Ensina o teu filho a buscar a Deus, ensina o teu filho a palavra, ensina ele a orar, porque ele será um grande homem na mão de Deus na escola. Eu digo isso porque minha filha estava na escola. Minha filha mais nova, que hoje está na faculdade. Minha filha tem mania de levar a Bíblia para a escola. Meu filho tem essa mania. E ela estava no último período da escola, e o professor de filosofia fez uma roda e começou a falar sobre ideologias. E chegou na vez dela. Ela tem várias pessoas, amigos, que são homossexuais, lésbicas, e na classe dela tinha, e ela sentou ali. E quando chegou na vez dela, o professor sabia que ela levava a Bíblia, que ela estudava a palavra. O professor perguntou para ela: Larissa, qual a sua opinião a respeito disso? Ela respondeu: a minha Bíblia diz que homem é homem e mulher é mulher. Eu amo meus amigos, é uma escolha deles, eu amo, mas a Bíblia diz que eu não devo concordar com o pecado. Sabe o que o professor fez? No meio da aula, sabe o que ele fez? Por favor, minha filha, retira-se da sala de aula. E ela foi para casa triste. Mas eu dei glória a Deus. Olha, filha, Deus te usou ali. Existe promessa. Esta semana ela falou: pai, ó amigo meu da escola lá onde eu estava, ele se converteu, pai, ele está batizando hoje. Olha lá, pai, o batismo do vídeo do batismo dele, ele está firme na igreja. Eu disse, não te falei, minha filha, que a semente que você lançou hoje germinou. E nós estamos aqui. Você acha que ideologia de gênero é só homossexualismo? Não é não. Você pode ver algumas cidades aí, você que gosta muito de ouvir do Facebook da vida, as pessoas se vestem de cachorrinho, aí a outra vai arrastando com a correntinha lá, vai andando, uma coisa que não é aquilo que é para ele ser. Deus não te chamou para você ser um animal, senão ele te chamou se você é animal. Deus te chamou para o louvor da glória dele. Deus chamou a igreja, e quem vai fazer isso é a igreja. Para a igreja fazer isso, ela precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Prova é que quando eles ficaram na casa, quando o Espírito desceu, lá em Atos 2, você vai ver, eles foram tomados de línguas estranhas, línguas repartidas.
E aí o que aconteceu? Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra. Achavam que eles estavam loucos, bêbados. É assim mesmo. Semana passada o irmão do louvor lá foi batizado com o Espírito Santo. E ele estava contando para mim: pastor, eu vou contar meu testemunho. E começou a contar o testemunho. Estou falando de experiências com o Espírito Santo. Estou falando daqueles que se aproximaram de Deus. Imagina uma pessoa tímida, que quase não conversa. Mas quando ele veio, eu chamei os irmãos para vir à frente para receber. Quando ele chegou perto do altar, ele desmontou. Um homem forte, ele tremeu da cabeça aos pés, ele tentava se equilibrar. E quando ele foi se prostrando, o Senhor foi batizando ele com o Espírito Santo. Aí ele foi contar para nós da igreja: eu vou contar meu testemunho. Irmão, que presença maravilhosa. Eu achava que o Espírito Santo era assim, uma coisa não era, mas é diferente, irmão, um negócio tão gostoso. Eu não consegui, eu tentava dominar meu corpo, eu não consegui. De repente eu senti uma coisa tocar na minha boca, eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu converso, eu não sei se eu choro, se eu falo em línguas estranhas. Eu falei: vai recebendo mais, vai recebendo mais. Ainda Deus batiza com o Espírito Santo. O avivamento é uma igreja pentecostal. Nós precisamos voltar à raiz. A raiz do avivamento bíblico foi joelho no chão, oração, clamor. Eu fico triste quando eu olho. Essa semana eu estava pensando e orando a Deus. Eu estava meditando nisso, nessa palavra, e eu estava falando: Senhor, está ficando poucos remanescentes, os irmãos que oravam nas igrejas. O Senhor está levando tudo para a glória, está recolhendo os irmãos de oração, sabe, alguns anciões. Se o pastor abrir a igreja, ele vai falar: ó, vai ter a campanha de oração aqui 6 horas da manhã, os irmãos estão na porta da igreja dizendo: eu vou orar, eu preciso buscar a Deus. Eu comecei a meditar nisso e comecei a chorar no meu trabalho ainda. Eu comecei a orar, falei: Senhor, levanta uma geração de intercessores, porque nós estamos vivendo um tempo que temos que orar mais, buscar a Deus mais, jejuar mais, ler a palavra. Deus quer usar você, você está com medo, busca Deus. Nós temos visto púlpito cheio de pessoas, mas não temos visto pessoas compromissadas com o Evangelho. Nós temos visto pessoas que já foram ministros, vem pandemias, acabou. Vocês observaram, irmãos, eu vou fazer o que não é crítica não, tá? Mas eu estive observando. Você observou que deu de 1 ano e meio para cá, né? Só hoje que eu estou ouvindo um louvor pentecostal. Mas você não ouve mais: a minha vitória tem sabor de mel, não é verdade? Eu não ouvi 1 ano e meio. Não estou sendo hipócrita não. Eu não ouvi mais. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. Sumiu. Cadê esse povo? Não foram arrebatados não, estão na terra ainda. Mas eu ouvi uma coisa diferente: o choro e clamor do adorador, aquele que Abacuque descreve: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas são arrebatadas dos currais, meu Deus, é forte, mesmo assim eu me alegrarei.
Eu vi e participei, porque muitas das vezes eu estava nas lives, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, sexta. Eu chorava muitas das vezes, e via muitas pessoas dizendo: que saudade eu tenho da casa, que saudade eu tenho de louvar a Deus. Parecia que eu estava vendo o Salmo 128 ou o Salmo 130, que estava: quando o Senhor me tirou, né? Os meus lábios, né? Não havia mais alegria. Não é verdade? Está lá no Salmo registrado. E aí passavam as pessoas dizendo: canta um daqueles louvores que vocês cantam lá na sua terra. Como é que eu vou cantar? Eu estou numa terra estranha. Sabe o que isso quer dizer? Eu e você estamos numa terra estranha. Estamos aqui de passagem, mas nosso lugar é lá. Cânticos de adoração a Deus. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, em choro, em lágrimas. Vai haver um reavivamento na terra. O Espírito Santo de Deus preparou este tempo. Você que ficou e está ainda esperando, escute, Deus quer te encher por completo. Eu quero te desafiar nesta noite a dizer: Senhor, eu me recuso a sair daqui sem sentir a tua presença. Eu quero sair daqui revestido da sua glória. Deus está preparando uma geração que vai voltar às raízes. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: meu querido, te prepara, você vai ter muita história para contar. Não é a história da carochinha, não. Histórias essas desse testemunho que eu acabei de contar para você. Histórias de bênção e de vitória, que você vai olhar e dizer: valeu a pena. Eu estava vendo as irmãzinhas dançando aqui na frente, fazendo a coreografia, né? Eu acho que eram as filhas do Mauro, né? Tá ali, ó. Cresceram, né? Aí eu estou vendo a irmã ali, a nora do pastor Rubens, que eu tenho mais assim, a gente conheceu mais. Mas ela vai olhar, ela começa a olhar agora se ela parar para olhar, ela vai ver, e ela vai dizer: nós lutamos para isso acontecer. Você vai ter muita história para contar. Porque as pessoas em nós, precisam ver em nós um exemplo de santidade ao Senhor, exemplo de compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Os milagres aconteceram porque as pessoas eram compromissadas. Os apóstolos realizaram milagres porque eles eram compromissados. Você vai observar que Pedro e João estão indo para o templo orar, não é? A hora nona, 3 horas da tarde, gente, hora da oração. Tem lá um rapazinho sentado lá, quanto tempo ali? Me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha. Você vai para o culto, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha. Mas os homens de Deus estavam: vamos orar, está na hora, não vamos para o culto, vamos para o culto. Você tem que ir para o culto, irmão. Não fique em casa mais não, chega, já está todo mundo vacinado aí, fica em casa mais não, vai para o culto, faça o culto na tua casa. E lá vão eles para o templo, na porta do templo chamado Formosa, que lá o templo tinha várias portas, e essa porta era a porta do templo chamado Formosa. E chegaram lá, me dá uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo,
Falou, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, vai, levanta, levanta, levanta e anda. Você acha que Deus não pode fazer isso com você? Você está com medo, tem medo? Vergonha? Pois eu vou orar para Deus te encher de coragem, que você vai fazer isso em qualquer lugar. Deus vai fazer você orar pelas pessoas no meio da rua. Esses dias eu testemunhei, pastor Rubens, passando lá na rua movimentada, lá em Ribeirão Preto, eu vi três jovens orando para um rapaz, e eles abraçados juntos, e pulando no meio da rua, assim ó, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu falei, eita, glória, 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 é assim que Deus vai fazer com essa geração, vai pegar você onde você estiver, no carro, no ônibus, onde você estiver na escola, e vai te encher de poder, e vai fazer você ter uma experiência profunda com Ele. Mas para isso acontecer, eu preciso dar lugar. Se coloque em pé. Oh, de candarabaixo andará. Aquele que era, que há, que é e que há de vir. Ele está à destra do Pai, mas Ele está zelando por você. Ele disse, olha, vocês não vão ficar só. Meu Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador. E Ele vos guiará. Ele te fortalecerá. E o Espírito de Deus está neste lugar. Pode cantar, querido? Faz o louvor aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, dizendo, te escolhi, meu filho, eu quero te usar. Feche teus olhos.